Aqui nós vamos olhar para a criança, não para o adulto que está olhando para a história, para aquela criança que pode se sentir rejeitado. Às vezes, ela nem foi rejeitada, mas se interpretou rejeitada por um pai, por uma mãe. Quantos de nós temos histórias difíceis com pais que tiveram que ir embora, que estudar fora, ou trabalhar fora, ou que nos deixaram, enfim. O sentimento de rejeição pode nascer na infância, e o sentimento de rejeição pode nascer em experiências que nós vamos vivendo. E o sentimento de rejeição, por exemplo, ele gera aquilo que eu falava de manhã, uma programação. Eu vou usar um termo técnico, depois o padre vai traduzindo, vai expressando, aliás, melhor, como se fosse uma programação neurológica. O que é isso? Toda ferida, ela tem uma voz dentro da tua cabeça. Como eu falava da menina no exemplo da pregação de manhã. Se você traz uma ferida de rejeição, é como se tivesse uma voz ali na tua cabeça inconsciente falando: olha, você vai ser rejeitado de novo. Aquela pessoa não gosta de você. Você está vendo? Você tem alguma coisa errada. Você não é bom o bastante. O teu cabelo não é bonito. Não sei o que tem. E qual que é o parceiro, o principal parceiro da rejeição e da inferioridade? É a comparação. Quando você se compara com o outro, você já está se autodesclassificando. Tem um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard que ele dizia que o começo da infelicidade está na comparação. Quando você começa a se comparar com os outros demais, você começa a se tornar infeliz. E a gente só se compara com quem está melhor, né? Na maioria das vezes. Vai se comparando. Mulher quase não se compara, viu, gente? Sabia que eu li uma pesquisa de uma revista feminina que dizia que a mulher se arruma mais para a mulher do que para o homem, né? O homem nem vê o que você tem. Ah, você viu isso aqui? Ah, sim, amor, vi. É outra. Aí passa a outra, né? Fala, esse cabelo aí deve ser aplique. Nem podia tropeçar nesse salto de 15 centímetros e cair, né? Comentário. Se não comenta, pensa, né? Que a gente sabe. Aqueles pensamentos, e olhando para outra e se comparando. Mas é verdade, a pessoa que traz um sentimento de rejeição, independente de como ele tenha começado, seja na infância, seja uma experiência com o pai, claro que a experiência com o pai e com a mãe é a que mais nos afeta, ou com quem fez esse papel. Sobretudo, como eu dizia antes, nos 4 primeiros anos, a época da formação da nossa identidade, da nossa personalidade. Se você traz o sentimento de rejeição, é como se você, para se sentir menos rejeitado, se comparasse com as pessoas e quisesse estar sempre mostrando que você está melhor, que você está bem. E quem se sente rejeitado traz um vazio no coração e tende a desenvolver uma outra ferida que o Ricardo Ida vai falar mais tarde, que é a ferida da amargura, um jeito amargo de ver a vida. Aquela pessoa amarga, aquela pessoa que sempre está vendo a coisa pelo negativo. A ferida de rejeição, gente, ela é tão séria, eu vou ler até aqui, que ela pode nos levar a situações muito complicadas. Página 53. Dentre as realidades mais negativas à saúde afetiva e emocional de um ser humano, o sentimento de rejeição encontra um lugar privilegiado. Este é um sentimento altamente destrutivo, que, se não for superado e transformado, poderá desfigurar a vida emocional, tornando o coração doente e povoado pela tristeza. Aí eu cito uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz que a pior doença que existe não é o câncer nem a tuberculose, mas é o não se sentir amado e acolhido. Prossigo. A rejeição é bastante poderosa. Muitas vezes deixamos de fazer inúmeras coisas somente pelo medo de sermos rejeitados, em alguns casos por pessoas que sequer conhecemos. Isso pode se perceber no dia a dia, em pessoas que têm dificuldade de pedir informação, de chamar alguém para dançar, por exemplo, de oferecer ou vender algo, apenas pelo medo de serem rejeitadas ou contrariadas. A raiz da rejeição pode acontecer na infância, como eu falei, filhos abandonados pelos pais, levados para adoção, que se sentem rejeitados e percebem um outro irmão como o mais querido, que são criticados demais, não elogiados, comparados negativamente às outras crianças. E na vida adulta, a raiz da rejeição pode se instaurar sob outras maneiras: casamentos desfeitos, namoros rompidos unilateralmente, perda de um emprego ou de um cargo, humilhações, tratamentos diferenciados no trabalho, amizades desfeitas. Para alguém que traz em si um agudo sentimento de rejeição, ainda não percebido e trabalhado, a vida se revela opaca e pesada, e as coisas perdem o seu encanto. Afinal, para quem não se percebe amado e aceito, nenhuma conquista vale a pena. Para tal coração, tanto faz vencer ou perder, ser feliz ou não. Eu vou prosseguindo com essa reflexão, dizendo que a rejeição
ela é uma desnutrição emocional. Por exemplo, quando você vê lá na África aquelas imagens terríveis das crianças desnutridas, você vê que a criança da pele e osso, e por que ela não se desenvolveu? Afeta a cognição, a criança não consegue raciocinar, afeta o desenvolvimento, o tamanho, porque ela não recebeu nutrientes, ela não recebeu comida, ela não recebeu água com a qualidade e o tanto que ela deveria ter, e isso afeta tudo que a pessoa é. Do ponto de vista emocional também é assim. Se você não recebe a comida do amor, e você percebeu, quem tem pai sabe, né? É engraçado, eu vejo as minhas sobrinhas, o filho nasce, ele não quer saber se a mãe está com TPM, não quer saber se o pai está com o nome no Serasa, lá no Brasil, né? Não quer saber se tem quanto vai pagar, ele quer o quê? Abraço, quer mamar, quer o beijo, quer atenção. Esses dias eu vi uma pesquisa de um lugar que estava em guerra, que as crianças, os pais morriam na guerra e a mãe, crianças recém-nascidas eram levadas para uma maternidade. E a mortalidade infantil era de 80% a 90% naquela maternidade. Aí uma senhora que trabalhava lá, bem forte em todos os aspectos, senhorona, bem gordona, começou a passar de 15 a 20 minutos por dia segurando cada uma dessas crianças. Depois foi aumentando, a mortalidade caiu de quase 90% para 20%. O que essas crianças precisavam? Amor, afeto. A criança nasce, ela não quer saber. Estou mentindo quem aqui é pai e mãe? Se você falar para o seu filho, ai filho, eu não vou dar de mamar agora, você sabe que a mãe está meio triste porque a bolsa de valores fechou em baixa hoje, tá? Questão lá no Brasil, né? Aquele problema, agora o Trump aí. O que ela vai falar para você? Ah, eu quero mamar, não quer saber. A criança tem necessidade. E a necessidade não é só de comida. Claro, comida é essencial, mas a necessidade de afeto, meu irmão, minha irmã, isso é importantíssimo. Esses dias eu lia no Brasil, no site da CBN, uma entrevista de um pesquisador da USP lá de São Paulo, chamado Fernando Abruzio, que visitando a Fundação Casa, antiga FEBEM, ele constatou que 2 de cada 3 jovens que estavam ali, e não é jovem assim que pichou a casa, não, é jovem que matou, que roubou, que cortou a cabeça de outro, que você sabe que infelizmente isso acontece lá no Brasil. 2 em cada 3 que estavam ali presos não tinham o pai ou a mãe em casa e não eram abraçados em casa. A falta de amor pode criar um monstro, você sabia? E o amor, na medida certa, pode criar uma pessoa saudável, madura e capaz de criar outros seres humanos bem, de maneira equilibrada, de maneira saudável. Isso é muito sério, gente. Às vezes a gente para pensar pouco nessas coisas. Isso é muito sério. E nós temos estatísticas. O padre não está só falando daqui. Claro, nosso ponto de partida é a Sagrada Escritura. Mas as estatísticas mostram que o que falta para a gente, muitas vezes, o vazio que tem dentro de nós, que nos faz não nos sentirmos felizes, é o sentimento de rejeição e o vazio de afeto. Você pode me dizer, mas Padre Adriano, já passou, tudo bem, eu não recebi o afeto que eu precisava lá na minha infância, porque meu pai era muito duro, a minha mãe era muito dura, ou eu perdi a convivência com meu pai, eu perdi a convivência com a minha mãe, eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Acontece muito, sobretudo quando a filha puxa demais o temperamento da mãe, né? Tem aquele ditado que diz que 2 bicudos não se beijam. Já ouviu? Geralmente quando a menina não consegue ter um bom relacionamento com a mãe, você vai ver, é um xerox. Mas pode ser que você olhe para a tua história hoje e veja, nossa, padre, claro, eu não vou parar nisso, mas faltou afeto, padre. Faltou amor. Eu sinto dentro de mim que eu sou seca, que eu sou seco. Eu sinto dentro de mim que às vezes eu sou duro demais e eu não precisava ser, porque faltou afeto. Mais uma vez eu digo, você não vai parar nisso, você não vai buscar culpados, culpadas. Mas, filho, filha, você precisa se conscientizar disso. E hoje, tomar a decisão de abrir o teu coração para que Deus cure essa ferida. Porque esse afeto que faltou, Deus pode preencher. Ele pode preencher. Você não vai ficar pensando, ai, meu pai não podia ter feito isso. Mais uma vez eu digo, não é para julgar, é para entender. Ninguém vence uma guerra se não entende o terreno que tem, a arma que tem e o inimigo com o qual está lutando, contra o qual está lutando. Então você está olhando para a sua história para se perceber. Mas pode ser que você seja desnutrido emocionalmente, afetivamente. Desnutrido, faltou amor.
aí você não desenvolveu. E é preciso investir na cura da própria história, filho. É muito necessário. Porque esse amor que pode ter faltado, Deus pode vir, Deus pode preencher, Deus pode equilibrar. Eu dizia ontem na missa que eu presidi, ali em West Palm Beach, que Deus, Santa Teresa d'Ávila, aliás, tem uma frase muito linda, na qual ela diz que cada ser humano tem no coração um vazio do tamanho de Deus. Se Deus não preenche, nada vai poder preencher no lugar, nada. Aí nós vemos tantos adolescentes problemáticos que a gente tem por aí. Claro, gente, problema tem em todo lugar, viu? Eu tenho ido pregado no Brasil, pregado aqui, às vezes em outros países, onde tem Casa da Canção Nova, na Europa, em outros lugares. Em todos os lugares a gente vê que todos os lugares tem filhos com problema, tem filhos rebeldes. Mas nada tem um poder de curar tanto quanto o amor. O amor que você recebe e que você aprende a dar. Claro, mas amor na medida certa, porque afeto demais estraga também. Mimar estraga o filho, saber dizer não, saber colocar limite. Mas o amor, ele é tão curativo. Esses dias eu estava num evento, e lá no Brasil não é tranquilo como aqui não. Eu estava mostrando para o Renato agora há pouco a foto de um evento que eu fiz no Morumbi, com 60 mil pessoas. Então você imagina, você pregando, o estádio lotado. Então eu estava lá, nós saímos, e até o momento que eu ia fazer as dedicatórias nos meus livros, eu me recordo como se fosse hoje. Tinha uma senhora brava, rodando a baiana mesmo, chamando todo mundo dos nomes assim, abençoados. O povo, é tão engraçado que esses dias atrás eu estava assinando o livro, tinha uma mulher brigando com a outra e passando na frente para receber uma benção. Se a benção vai valer alguma coisa. Eu cheguei antes, eu falei, cara, eu não vou abençoar também não. Abençoa ninguém. Uma coisa que era eu que fosse resolver, né? Mas o povo. Mas enfim, essa mulher estava brava lá na fila. Eu tive uma inspiração na hora, e foi de Deus. Saí de onde eu estava, passei lá, tinha uma barreira, então passei, fui lá e dei um abraço nessa mulher. Um abraço, dei um beijo na testa e voltei, não falei nada. Acabou. A mulher desmontou, não brigou mais com ninguém, não xingou mais ninguém, saiu falando bem do evento. Aquele padre atencioso, eu demorei 3 segundos com ela. E o que Deus falou no meu coração? Às vezes, se os meus filhos deixassem eu dar um abraço de 3 segundos nele, em cada um, com certeza eles sofreriam muito menos na vida. Deus quer fazer isso com você hoje. Quem sabe é do abraço dele que está faltando. É o abraço dele que está faltando para você, para preencher esse vazio, essa reclamação. E não olhe só para a circunstância da tua vida. Ai, pá, tá difícil, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não olhe só para agora, o que você está vivendo hoje. Olhe para o todo. E deixa Deus trabalhar na tua história. Dos sentimentos de rejeição que possam existir dentro de você, não sei. Deixa Deus trabalhar. Vamos ficar em pé?